Lucas 4:42. Quem encontrou, grita: eu vou para o céu. Quem não encontrou, grita: espera que eu vou também. Aleluia. Corre aí. Glória a Deus. Amém. Trago um abraço da minha esposa, dos meus filhos, Davi, Mariana. Enfim. Lucas 4, versículo 42 diz assim: e sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. A multidão o procurava e chegou junto dele e o deixaram para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhe disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu ali estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da praia. E assentando, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse-lhe a Simão: fazei-se ao mar alto e lançai a vossa rede para a pesca. Respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas pela tua palavra vamos lançar a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que rompiam-se a rede. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam do outro barco para que fosse ajudar. E foram, e ambos encheram os barcos, de maneira que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausente de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que espanto apoderava deles, de todos que com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homem. Levantando-se ambos barcos para a terra, deixando tudo, o seguiam. Amém? Curve a sua cabeça, deixa eu fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor. É notório, Senhor, que já sentimos a Tua presença, já estamos envolvidos por uma dimensão de glória, de poder, de graça, de autoridade. E diante dessa dimensão, o Senhor uma vez mais fique na liberdade, porque entendemos que é o Senhor que cura, é o Senhor que salva, é o Senhor que liberta, é o Senhor que batiza com o Espírito Santo, é o Senhor que nos fez a promessa de nos levar para morar no céu. Por isso somos uma vez mais totalmente dependentes do Senhor, porque sem Ti, ó Deus, nada podemos fazer. E só quem concorda grita amém. Amados, o texto que agora acabamos de ler é um texto bastante conhecido e de fácil entendimento, até porque esse texto faz reflexão a um hino que, por um tempo, todas as igrejas estavam praticamente quase todos os cultos acostumados a louvar sobre, aleluia, o tema: quem mandou largar a rede.
E esses dias para trás, depois do convite, meditando ao tema, o Espírito de Deus tem ministrado algo ao nosso coração. E eu quero compartilhar isso com os irmãos. A Bíblia aqui vai dizer, na hora, um texto que lemos, que Jesus, ele estava pregando a palavra, instruindo a todos aqueles que queriam conhecer a respeito do nosso Senhor, ou a respeito da palavra de Deus. E diz a Bíblia que todo lugar que Jesus estava, havia uma grande multidão. Isso até que era normal da época, porque a história vai dizer que todo mundo pela manhã, as pessoas, eles tinham costume de ir até a sinagoga para ouvir os mestres a instruí-lo acerca da palavra de Deus. Então naquela época, todo dia de manhã, era normal você chegar num templo, na sinagoga, diante de um cenáculo, e se ajuntava uma multidão para ouvir a palavra de Deus. E nós entendemos aqui que o mestre aqui não é um mestre qualquer, o mestre aqui é Jesus. E Jesus é o mestre dos mestres. E o que mais chama a atenção é que os demais ensinavam palavras, mas muitas vezes não com prática. E Jesus era diferente. As palavras de Jesus não eram só palavras. Ele ministrava, e diante das suas ministrações ele operava os sinais, os prodígios e as maravilhas. Então subentende que a multidão já era grande. Agora, mediante ao mestre que está ensinando, a multidão dobra. E a Bíblia vai dizer que a multidão está apertando Jesus. A multidão está a cada dia mais sedenta de conhecer, de ouvir aquilo que o mestre está a ensinar. E a Bíblia diz que ele está no lago de Genezaré, à beira da praia, e ele se sente apertado. Por que que a multidão está apertando Jesus? Primeiro, porque é Jesus. Segundo, porque ele tem algo a ensinar. A multidão nunca vai apertar alguém que não tem nada, guarde isso. A multidão só vai apertar alguém se essa pessoa tiver algo para ensinar. Quando você se sentir apertado por alguma coisa, é porque você tem alguma coisa para passar. Ninguém nunca vai te apertar se você não tiver nada para ensinar. E a Bíblia diz que Jesus está se sentindo apertado à beira do lago, pois a multidão lhe está lhe apertando e lhe empurrando. Isso é interessante, faz a gente pensar, porque tem hora que a gente se sente apertado em meio à multidão. Essa multidão, a gente pode parafrasear, não só uma multidão de pessoas, mas muitas vezes a multidão de problemas, de situações, que muitas vezes vem sobre nós, para nos apertar, para tentar roubar ou tomar algo que está dentro de nós, ou algo importante na nossa vida. Só que quando a gente vai analisar os momentos dos nossos apertos, a gente começa muitas vezes a entender que no momento de aperto a gente tem que ter uma atitude. Quando você está apertado, o aperto ele só tem uma finalidade: fazer você recuar. O aperto, ele só tem uma finalidade: fazer você baixar a cabeça, fazer você desistir. Só que eu gostei de algo que eu vi aqui no texto, é porque Jesus ele vai me ensinar algo ao contrário. Porque em momento de aperto, alguém quer voltar para trás. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, apertado pela multidão, ele não abaixa a cabeça, ele levanta a cabeça. E há uma diferença de baixar a cabeça e levantar a cabeça. Quando você abaixa a cabeça, você se entrega ao aperto, ou à dificuldade, ou à adversidade. Mas quando você levanta a cabeça, a Bíblia diz que levantando Jesus a cabeça, ele viu duas saídas.
Porque todas as vezes que em meio do aperto você ter condição ou forçar para levantar a cabeça, Jesus te mostrará uma saída. Eu acho interessante porque ele levanta a cabeça e levantando, a Bíblia diz que ele observa 2 barcos que estavam chegando à beira da praia. Num desses barcos, a gente conhece talvez o texto pela música que nós louvamos, está Simão Pedro junto com seu irmão Tiago, que a Bíblia diz que eles haviam descido do barco e estavam lavando a rede. Quando a gente vai louvar esse hino, eu não sei se você parou para meditar naquilo que muitas vezes nós adoramos ou louvamos, parece que a gente está falando que Pedro está fazendo algo de errado. Parece que o lavar a rede aqui de Pedro é algo que ele não poderia estar fazendo. E na verdade não é. Porque era normal todo pescador, depois de uma noite de trabalho, ao chegar à beira da praia, ele lavaria a sua rede. Embora não havia pescado nada, mas havia trabalhado a noite toda. Embora não pescara, mas trabalhava. Não teve resultado, mas trabalhou. E quando Pedro está lavando a rede, escute isso aqui para você entender. Pedro não está desistindo do que faz, não. Pedro, na verdade, está preparando para o outro dia. Porque a minha vida e a sua vida não pode ser definida pelo dia. Não é porque deu errado hoje que vai dar errado amanhã. Não é porque alguém disse que você não vai que você vai desacreditar da promessa que Deus te fez. Pedro está ensinando para mim e para você, aleluia, que embora hoje não deu certo, eu não preciso desistir daquilo que Deus colocou na minha mão para fazer. Porque a nossa vida não é baseada todos os dias dar certo. E eu tenho uma palavra para você, se você entender isso aqui, você vai dar glória a Deus. Você não está aqui porque todavia na sua vida deu certo. Você está aqui porque um dia algo na sua vida deu errado. Porque se tivesse dado certo, tu não estava aqui. E eu acho esse texto interessante, é que a Bíblia diz que Pedro está lavando a rede. Mas para lavar a rede, Pedro tem que descer do barco. Primeiro, porque para lavar a rede, você que é pescador, talvez você vai entender isso. Quem não é, também vai conseguir entender. Todo pescador, para lavar a rede, ele precisa esticar a rede para que ele tenha facilidade de limpá-la. E somente esticando a rede é que ele vai conseguir ver se a rede está ou não está rasgada. Agora Pedro ele precisa descer do barco, primeiro, porque dentro do barco Pedro não conseguiria lavar a rede. 2 pontos. Primeiro, que ele tem que esticar. Segundo, que se ele lava a rede dentro do barco, ele teria rede limpa, mas barco sujo. Então Pedro tem que descer. Agora sabe o que me chama a atenção? É que quando Pedro desce, Jesus sobe. Não, eu vou explicar isso aqui, você não entendeu, eu vou explicar. Pedro desce do barco, Jesus sobe. O barco aqui, aleluia, é território de Pedro, não de Jesus. O pescador aqui é Pedro. Quem sabe manusear o barco é Pedro. Quem controla o barco é Pedro. Só que agora Pedro desce. Em outras palavras, Pedro está dando espaço para que Jesus suba. Porque enquanto você tiver o controle, Jesus não sobe. Enquanto você for o dono, Jesus fica de fora. Enquanto for você que manda, Jesus não tem espaço. Por isso que tem hora que tem que dar errado. Porque na hora que dá errado, tu tem que descer. E a hora que tu descer, ele vai anacaiacé. Alabanaxé. Abanduiacébia. A hora que você desce é a hora que ele sobe. Então existem momentos na sua vida que alguma coisa tem que dar errado. Porque a hora que der errado, você vai ser obrigado a descer para lavar a rede.
Agora, interessante é que Pedro desce, Jesus sobe. Se Pedro, escute isso aqui, se essa pesca de Pedro desse certo, Jesus não tinha espaço no barco. Sabe por quê? Primeiro, o barco estaria cheio de peixe. Segundo, o território aqui não é de Jesus, o território aqui é de... Você acha que Pedro ia dar ouvido para Jesus? Você só dá ouvido quando dá errado, irmão. A nossa realidade é essa. Só quando dá errado é que a gente consegue ouvir a voz de Jesus. Porque enquanto dá certo é a gente que manda. O território é meu. Aqui não tem palpite, é eu que faço do meu jeito. Mas a hora que dá errado, eu entendo que eu tenho que descer. E eu costumo dizer, eu já dei até tema para essa mensagem, o dia que a pesca deu errado para Pedro, mas o dia que a pesca deu certo para Jesus. Porque no errado de Pedro, Jesus pescou Pedro. O dia que deu errado para você foi o dia que mais deu certo na sua vida. Porque foi o dia do seu erro que Jesus entrou no seu barco, na sua vida, na sua história. Para mudar, para transformar. Agora olhe para cá, porque existe a multidão. A Bíblia diz que Pedro desce para lavar a rede. E para lavar a rede não pode estar dentro do barco, porque Pedro teria rede limpa, barco sujo. Barco, coração. Você precisa entender que para lavar a rede, você tem que descer do barco, para que a rede não venha sujar o barco. Agora entenda isso aqui. Pedro desce, Jesus sobe. Dá para repetir comigo? Pedro desce, Jesus sobe. Agora Jesus sobe no barco e a Bíblia diz que ele assenta. E a multidão se assenta. Jesus agora começa a ensinar. Jesus agora começa a pregar. Mas eu disse no começo do culto que Jesus não só pregava. Porque a palavra de Jesus, eu preguei isso ontem lá na minha igreja. Quando Jesus te dizer uma palavra, sempre virá com ação. Jesus nunca vai te entregar uma palavra vazia. Se Jesus te entregar se Jesus te entregar uma palavra, essa palavra vem com ação. E ação vem com Deus fazer algo novo na sua vida. Jesus nunca vai falar nada por falar. Se Jesus te direcionar uma palavra, ela vem com ação. Jesus está pregando, Ele está falando, Ele está ensinando. E depois, no meio da mensagem, agora Ele vai falar na prática. Ele olha para Pedro e vai dizer: Pedro, aleluia, pega o barco e vamos para o mar alto. No original, o texto vai dizer: vamos para águas profundas. Porque o barco de Pedro está na beira da praia. Eu não sei se você já teve curiosidade de ver um barco na beira da praia. Mas se você olhar, você vai ver que o barco na beira da praia, ele não está nem dentro d'água e nem fora d'água. Ele está meio a meio. Metade na areia, metade na água. E quando nós formos aplicar isso aqui, quantos barcos estão assim? Ele não está nem dentro e nem fora. E tem hora que Jesus precisa te arrancar de você da beira da praia. Porque a praia aqui fala terra. Terra fala carne. Carne fala vontade do homem. Mas água fala de Espírito Santo. Espírito Santo fala de purificação. Jesus está dizendo para alguém aqui esta noite: eu te trouxe você daqui. Você está nesse retiro porque eu quero tirar você da beira da praia. Eu quero levar você para águas profundas. Por que águas profundas? Ou alto mar? Vou falar alto mar para que você entenda. Quando você está no alto mar, eu sou do Rio de Janeiro, nasci lá, e eu entendo um pouquinho sobre o que é o alto mar. Quando você pega um barco e vai para o alto mar, uma coisa que você não vai conseguir ver com muita facilidade é terra. Aonde você olha, você só vai ver água. Água na esquerda, água na direita, água na frente e água atrás. Agora, o interessante é que além de ser alto mar, as águas é profunda.
Jesus está dizendo para Pedro: pega o barco e vamos para águas profundas. Chegando em águas profundas, Jesus vai dar uma direção. Não é Pedro, é Jesus dizendo: lança a rede. Pedro disse: Senhor, trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Olha para cá. Ele não pescou, mas não quer dizer que ele não trabalhou. Ele se esforçou a noite toda. Ele lançou à direita, lançou à esquerda, lançou na retaguarda. Ele procurou os melhores lugares. Ele procurou os lugares que ele tem costume de pescar. Ele trabalhou. Ele estava cansado. Ele não estava dormindo. Porque tem hora que a gente esforça e parece que não está acontecendo nada. Parece que não tem resultado de nada. Mas fica tranquilo, porque se Jesus estiver no barco, aquilo que você acha que não está acontecendo, Ele vai abrir a tua visão para ver que o seu esforço não foi em vão. O seu sacrifício não foi em vão. Jesus está dizendo: Pedro, lança a rede. Pedro está dizendo: Senhor, trabalhamos a noite toda, não pescamos nada. Mas Jesus está mandando lançar a rede. Agora, sabe o que é mais confuso? É porque não está de noite, irmão, está de dia. E qualquer pescador sabe que o melhor horário para pescar não é de dia, é de noite. Por quê, pastor? Porque alguns dizem, e isso é realidade, todo pescador quando pesca, ele diz assim: a noite é melhor, porque à noite a água se tempera. E a água fica numa proporção só. De dia, o sol esquenta a água, então a água de cima fica quente e a água profunda fica fria. Por que que os peixes maiores estão no fundo? Por causa da temperatura da água. Mas de noite, quando a água se tempera, os peixes de baixo sobem para cima. Então o melhor horário aqui é à noite. Não é de dia. Só que esse negócio de horário é para mim e para você. Esse negócio de lógica é para mim e para você. Esse negócio de tempo é eu e você que pensa assim. Para Jesus não tem hora, não tem dia, não tem, aleluia. Se Jesus disse que vai acontecer, não importa se está fora do horário, se está fora do pensamento humano. Ele tem a palavra, Ele tem o poder, Ele manda. E quando Ele manda, irmão, não importa. A Bíblia diz que até... Então Jesus está ensinando para Pedro: Pedro, aleluia, eu não tenho problema com relógio, eu não tenho problema com tempo, eu não tenho problema com o dia e nem com a noite. Lança a rede. Pedro está dizendo: Senhor, trabalhamos noite toda, nada pescamos. O horário não condiz com nada. É o pior horário para pescar, mas é pela tua palavra. Deixa eu dizer algo para ti. Se você for pela palavra, é sucesso garantido. Escute isso aqui: se você casar pela palavra, é casamento de sucesso. Se cuidar do filho na palavra, é um filho que vai dar lucro, futuro lá na frente. Tudo que você fizer pela palavra terá garantia daquele que ela liberou. Então, em nome de Jesus, meu irmão, anda na palavra, viva na palavra, aleluia. Case na palavra, cuida do seu filho na palavra, pregue a palavra, dirija a igreja com a palavra, porque pela palavra tudo dará certo. Pedro está dizendo: é pela tua palavra. Não se preocupe que eu não vou apagar o fogo. Segura aí. Pela tua palavra. Pedro lança a rede. A Bíblia diz que quando Pedro puxa, ele sente a rede pesada. Diz o texto que a rede está quase a romper ou rasgar. Pedro começa a puxar, irmão, e ele percebeu que havia muito peixe. O barco está quase aí a pique. Pedro teve que chamar o barco vizinho para lhe ajudar, porque o barco de Pedro não suportaria a quantidade de peixe
que ele havia pescado. Porque quando Jesus manifestar, receba isso, o milagre na sua vida, quem tiver do seu lado ou à sua volta será beneficiado por aquilo que Jesus fizer sobre a tua vida. Será beneficiado. Alguns textos no original vai dizer que foram grandes peixes. Outras Bíblias vão dizer que foram 152 grandes peixes. Eu gosto da Bíblia pelos detalhes, não sei você. Ele fez questão de 152 grandes peixes. Agora olha para cá. Pedro estava fazendo uma pesca para um dia. Jesus deu uma pesca para um ano. Você não entendeu, você não entendeu. Você não entendeu, eu vou repetir. Eu vou repetir para ver se você entende. A pesca de Pedro, por mais que fosse sucessiva, seria para um dia, ou talvez uma semana. Mas a pesca que Pedro fez pela palavra liberada por Jesus, daria garantia de um ano, aleluia, de sucesso. Então observe que é melhor pela palavra do que pela vontade. Pela tua vontade, o que você fizer será para você. Pela palavra, o que você fizer vai beneficiar a sua casa, a sua família, a igreja, a obra. Quem está do seu lado será beneficiado daquilo que o Senhor liberar pela palavra na sua vida. Observe que você, aleluia, é uma porta de salvação. O Senhor disse isso à mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo 4. Ele disse: mulher, se tu conhecer o dom de Deus e quem te dá água para beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva, e dentro de você vai nascer uma fonte e vai jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo para a mulher samaritana: eu vou começar em você, mas eu não vou terminar em você. Através de você eu vou entrar em lugares que você nunca imaginou, mas eu vou entrar, porque de você farei uma fonte. Deixa eu dizer uma palavra para você que está aqui no acampamento. Talvez você está sozinho, talvez você veio, o seu pai está em casa, sua mãe está em casa, talvez o seu irmão está lá no carnaval. Não fica triste não, porque Deus está dizendo que de você vai fazer uma fonte, e através de você a salvação vai chegar lá na tua casa. Ei, eu profetizo em nome de Jesus de Nazaré, que o que Jesus vai fazer na tua vida vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que o ano que vem, no próximo acampamento, o seu pai vai vir, sua mãe vai vir, sua irmã vai... Tu será uma rede, aleluia, que irá pescar grandes peixes para a glória do nome do Senhor. Agora vem cá, segura que eu só estou esquentando. Pedro agora tem um barco cheio. Pedro agora tem um barco. Após o barco cheio, a Bíblia diz que Pedro, junto com outro barco, vai para a praia. Porque agora Pedro tem tudo que ele e tudo que ele queria. Ele tem o peixe, muitos peixes, uma pesca maravilhosa, porque foi pela palavra, porque tudo pela palavra vai trazer um bom resultado. Porém a Bíblia diz que chegando à beira da praia, Jesus desceu e foi embora. Eu parei, foi nesse pedaço aqui. Porque quando Jesus está descendo o barco, indo embora, tenta imaginar comigo Pedro olhando. Jesus indo embora e Pedro olhando para os peixes. Pedro olhando, vou repetir. Jesus indo embora e Pedro olhando para os peixes. Não entendeu? Vou te explicar.
Pedro tem o que queria, sim ou não? Peixe. Mas Jesus está indo. Aí o texto vai dizer que Pedro também desceu do barco e foi com Jesus. Não entendeu? Vou te explicar. Vai chegar uma hora que você vai ter que escolher. Ou você fica com o que dá certo, ou você fica com aquele que vai fazer resultado a vida toda. Pedro ficou no checkmate. Fico com os peixes ou fico com Jesus? Os peixes vão acabar. Poderia até demorar 1 ano, mas vai acabar. Mas se eu andar com Ele, se eu tiver com Ele, ei, escute isso aqui. Para mim pescar tem que ser de noite, mas com Ele não tem hora. Você não está entendendo nada, eu vou repetir. Se eu ficar sozinho, só pesco de noite. Mas com Ele, toda hora que eu for e Ele estiver no barco, o resultado é garantido. Escute isso aqui. O acampamento vai acabar. Amanhã acabou-se o acampamento. Foram 5 dias, ou sei lá, 6, né? Foi muita glória, muito poder e muita unção. Mas o acampamento vai acabar. Agora, você precisa fazer uma escolha. Fica com Jesus só no acampamento, ou vai para casa com Ele? 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 É você que escolhe. Aleluia. O próximo acampamento é daqui a 1 ano, o próximo carnaval. Talvez você está dizendo, eu estou doido que chega o próximo carnaval. Irmão, o próximo carnaval é daqui a 1 ano. Você vai esperar mais 1 ano para encontrar com Jesus e receber o que você está recebendo aqui? Ou você vai para casa com Ele? Ou você vai levar Ele para casa? Havia pensado nisso. Só que o que está acontecendo aqui não pode ficar só aqui. O que aconteceu nos 5 dias não pode ficar só nos 5 dias. Isso tem que fazer parte agora da sua história, da sua vida. Aleluia. Ainda que você abra mão dos peixes, mas leva o dono dos peixes para casa. Aleluia, aleluia, porque isso vai trazer um resultado na sua vida até o arrebatamento da igreja. Aleluia, isso que está acontecendo, essa dimensão, esse poder, essa graça que você está recebendo, não pode ficar só nesse acampamento, irmão. Aleluia. Porque se ficar só aqui, o investimento deu errado. Se ficar só aqui, o pastor Adson, os obreiros perderão tempo. Mas se entender você que essa unção, que essa graça, que esse temor, que essa palavra, você pode levar para sua casa, aí sim foi um investimento 100% de sucesso, para a glória de Deus. Só que você precisa entender os mistérios. Por que que o barco teve que sair da praia e ir para o alto mar? Para separar a terra e chegar diante da revelação do Espírito. Águas profundas. Ou seja, você tem que descer.
tem que fazer uma separação profunda. Você pode ficar no raso, mas se você quiser peixes grandes, águas profundas. Ezequiel 47, nós vamos entender melhor esse processo, porque a Bíblia diz que o anjo pegou Ezequiel, levou à beira do rio Quedar, e a Bíblia diz que o anjo entrou dentro de um rio, de um lago, na verdade, e águas davam até os seus tornozelos. Ezequiel entrou e parou. O anjo olhou para trás com o cordel de medir, porque na verdade esse anjo do Senhor no Velho Testamento, na teologia é chamado de teofania. Não era simplesmente um anjo, era o próprio Deus na figura de um anjo que descia na terra. Então aqui é uma teofania que está acontecendo. Não é um anjo qualquer, é o próprio Senhor chamando Ezequiel para uma intimidade. Ezequiel está com água só até o tornozelo. Que tipo de experiência é essa, pastor? É aquela primeira experiência que você tem quando você aceita Jesus. Chega na igreja, dá um glória a Deus, um aleluia, 3 pulinhos e vai para casa. Para você tá bom, mas tem um anjo aqui nesta noite com cordel de medir. E ele está dizendo para você, para mim, para você, vai ficar no raso ou vai vir mais para o fundo? E é interessante, escuta isso aqui, desceu do céu agora isso aqui. E é interessante que quem vai medir a profundidade não é você. Quem está medindo a profundidade aqui é o anjo. Então, aleluia, não é você que determina até onde você vai, é ele que determina. Para de você achar que você já está orando muito. Para de você achar que você está fazendo muito. Para de achar que você é a última Coca-Cola deserta, que você não é. Quem determina até onde você vai não é você. Se ele está te chamando, escuta isso aqui, segura. Se ele está te chamando mais para o fundo, é porque ele tem coisas ainda maiores que não chegou na sua mente, não chegou ao teu coração, mas é o que ele tem preparado para revelar para você. Eu não sei você, mas oxalá que essa noite seja a noite de Deus revelar coisas profundas. O anjo mede, Ezequiel entra, águas até os seus joelhos. Agora você já é batizado nas águas, participa da Santa Ceia, fala línguas estranhas de mês em mês. Para você tá bom. Mas tem um anjo com cordel dizendo: ei, mais profundo. Você não entendeu ainda? Para de ter experiência de mês em mês com o Espírito Santo. Para de falar línguas estranhas de acampamento e acampamento. Não. Mais profundo, águas profundas. Vem para a profundidade comigo. Jesus está medindo, está chamando gente para a profundidade. Por quê, pastor? Porque Deus não quer só que você seja guiado, aleluia, por águas até os joelhos. Porque quando você vai fazer menção disso aqui, águas até o tornozelo, águas até a canela, água até o joelho, água até a cintura, você ainda consegue controlar os seus movimentos. É você que vai ditar. A água não tem força enquanto estiver aqui de te controlar. Agora eu quero ver você controlar a água até os seus ombros. Se você entrar no rio com água até nos ombros, pastor Vago, o senhor não consegue correr dentro do rio. Você não consegue se mover. Por quê? Porque as águas até o ombro tiram o seu equilíbrio. E é ela que manda. Se ela mandar você para lá, você vai. Se ela mandar você para cá, você vai. Não entendeu? Vou explicar. Jesus está chamando alguém aqui, meu filho. Eu não quero que você faça a sua vontade. Eu quero que você chegue diante de mim numa condição tão profunda que quem vai te controlar sou eu. A sua vontade não vai mais interessar para você. É a minha vontade, é a minha palavra, é o meu espírito. É eu que vou te conduzir.
para alcançar águas profundas, você tem que. E quanto mais você desce, mais profundo. Olha, pessoal, digo assim: quanto mais você descer, mais profundo será a sua intimidade. Sabe qual é o problema da minha geração? O problema da minha geração é que eles querem que Deus faça coisas gloriosas na vida dele, mas ele quer ficar no raso, quer ficar na beira da praia, nem dentro nem fora, nem fora nem dentro. Ei, Deus só tem revelações profundas para quem descer águas profundas. Eu gosto, aleluia, da expressão, aleluia, de descer, porque essa expressão fala de sacrifício. O meu coração pulou lá atrás quando o pastor disse: hoje o culto da fogueira é 1h30 da manhã. Irmãos, eu tenho certeza, escute isso aqui, eu não preciso de revelação para dizer que vai ficar muita gente dormindo e não vai acordar 1h30 da manhã. Mas aquele que acordar 1h30 da manhã, essa pessoa entende que ela precisa buscar coisas profundas com Deus. Aí amanhã você rompeu madrugada 1h30 da manhã orando e glorificando. Quando acordar o sol da manhã, você vai estar com o rosto resplandecente. Não escuta. Não se assuste se você encontrar alguém na cozinha com os olhos cheios de remela, todo cansadinho, e você vendo o anjo para lá e para cá, e ele de boca, não, segura isso aqui, segura, e ele de boca aberta dizer: eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada, eu não consigo ver nada. Mas por que não vê? Porque em vez de procurar em águas profundas, preferiu ficar na cama dormindo até meio-dia. Mas eu profetizo em nome de Jesus: se você for para águas profundas, Deus vai mudar. Olha para esse irmão que está do seu lado, olha para eles, olha nos olhos, sem medo de apaixonar. Pergunta para ele: vai dormir até meio-dia? Ou tu vai buscar águas profundas? Aleluia! Glória a Deus. Irmão, se ele fechar a cara, é porque ele já está até com sono. Mas se ele deu glória, é porque ele vai fazer companhia para buscar a presença de Deus. O Senhor quer te levar você nesta noite a entender uma dimensão totalmente diferente. Eu vou te dar um conselho particular. Esse é conselho meu, experiência minha. Quando eu começo a me acostumar das maneiras que eu uso para buscar o Senhor, eu começo a mudar a fórmula. Escute isso aqui. Quando você começar já a se sentir à vontade para buscar o Senhor sem sacrifício, você precisa dobrar o sacrifício. Águas profundas. Eu tive uma experiência com o Senhor muito tremenda. Quando eu converti, os meus mestres sempre falou, até pela Bíblia você vai ver isso: um obreiro bom, ele tem que orar. O mínimo que Deus requer de oração é 1 hora de oração. Jesus falou isso lá no Getsêmani, diante dos discípulos, quando ele estava perto de ser traído. Porque ele foi orar, a alma estava angustiada até a morte. Os discípulos, em vez de vigiar com ele, estavam dormindo. E Jesus disse: pelo menos nem 1 hora pudesses velar comigo? Então, no mínimo 1 hora. Só que eu comecei a orar 1 hora, eu já tenho 25 anos que eu estou no Evangelho. Não estou falando isso para me exaltar, mas é costume.
Por eu acostumar a orar 1 hora todo dia, orar 1 hora para mim já não era mais sacrifício. Para mim era coisa normal, era como se eu estivesse tomando um copo d'água, porque eu acostumei a ficar 1 hora de joelho. Um belo dia, o Senhor falou comigo: meu filho, você topa ir mais fundo? E eu falei: Jesus, como é que é? Ele disse: você quer ir mais fundo? Falei: rapaz, eu quero. Ele disse: então cave mais. E aí eu comecei a forçar mais. O primeiro dia foi um caos, irmão. Até 1 hora de oração foi tranquilo. Quando passou 1h10, 1h20, deu cãibra. Ai, Jesus, perdi a palavra de oração. Porque é assim mesmo que começa. Mas eu lembro quando o dia que eu estava quase desistindo, eu já tinha orado 1h30. Quando eu parei de falar, o Espírito Santo falou assim: agora ouva o que eu vou falar. E aí o Espírito de Deus começou a encher a minha alma. Irmãos, estava difícil orar 1h30. Quando eu percebi do tempo da oração, já tinha 3 horas que eu estava de joelho, pulando de um pé só, falando em línguas estranhas, e nem cãibra não tinha mais, irmão. Porque o negócio com Jesus é assim: quanto mais você se esforça diante dele em sacrifício para buscar a ele, ele te recompensará de maneira que tu nunca vai imaginar receber. Eu vim aqui nesta noite só para te dizer uma palavra. Você quer ficar na beira da praia ou com aquilo que te dá resultado? Ou você quer abandonar os peixes e ir com aquele que vai mudar a tua história? Segura-se, deixa eu acabar de falar. Buscando ele em águas profundas. Fica de pé, fica de pé. Fica de pé. Olhe para cá. Segura aí, segura. Olhe para cá. Eu gosto de Jesus por causa dos mistérios. Quem gosta de mistério? Eu sou apaixonado com os mistérios. Mas ao longo do tempo que eu prego, eu aprendi que não existe milagre sem palavra. Eu aprendi que não existe, irmão, avivamento sem palavra. Porque o avivamento, ele vem pela palavra. A palavra liberada é uma semente. E o Espírito Santo é que rega a palavra para o crescimento. Observe, se não tiver semente, pode até vir a água, mas não gerará crescimento. É por isso que a palavra tem que ser aplicada. Você tem que ser uma boa terra. Se você for uma boa terra, a semente já foi plantada. E aí, pastor? E aí? O Espírito Santo daqui a alguns minutos vai regar essa terra. E o que acontece depois? Uma semente plantada em boa terra, regada pelo Espírito Santo, aleluia, ela germinará, se transformará numa árvore, escute isso aqui, e multiplicará frutos e sementes para trazer vida a quem precisa. Pastor, não entendi. Eu estou dizendo para você que Deus vai fazer de você uma árvore frutífera, porque quem chegar diante de ti vai receber vida e não morte.